Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje eu vou falar sobre um livro que é do conhecimento de muitos, mas particularmente ele é um xodó meu, que é este aqui, O Peregrino, de John Bunyan. O livro O Peregrino, ele por muito tempo, ele foi o segundo livro mais consumido do mundo, mais vendido do mundo, só estava atrás da Bíblia Sagrada. E basicamente esse livro ele vai tratar da história de um personagem e o nome do personagem é Cristão. Então ele vai tratar da trajetória do cristão até a Terra Santa. Então nós vamos ver elementos da conversão do cristão e é interessante porque creio eu que todo cristão que tenha lido esse livro aqui, ele vai se identificar com a história do personagem. A princípio, a história do personagem ela tem muito a ver com a história do autor, John Bunyan, mas nós acabamos nos identificando porque todo cristão passa por esse processo de conversão e no caminho para que a gente possa obter a salvação, para que nós sejamos salvos pelo nosso Senhor, nosso caminho até o objetivo final, a carreira que nos é proposta, nós passamos por um processo de santificação onde se levantam adversidades e o livro ele vai tratar sobre isso, uma forma de história, uma forma assim muito ilustrativa, muito interessante. Então, se você ainda não leu esse livro, vale a pena você adquirir o seu. O meu, existem várias versões do livro Peregrino, mas basicamente a minha versão é da edição Pão Diário, tem esse símbolozinho aqui. Então, ele é capa dura, tá? E ele tem aqui alguns aspectos que outros livros não têm. Por exemplo, ele vem com notas teológicas de Warren Wiersbe. Eu acho que é assim que se fala, Warren Wiersbe. Se eu estiver errado, alguém me corrigir nos comentários. Mas, basicamente, eu vou explicar para vocês o que são essas notas. Bom, antes eu tenho que falar a quantidade de páginas. São cerca de quase 300 páginas, são 302 páginas. E aqui o livro ele tá dividido da seguinte forma. Capítulo de introdução, nós temos os capítulos de 1 a 9, a conclusão, apologia do autor ao seu livro, a vida e época de John Bunyan e os puritanos. John Bunyan ele foi um puritano, tá? Então, esperem aí um livro recheado de referências bíblicas. Eu vou mostrar aqui para vocês o que seriam essas notas teológicas que diferem de outras versões que não tem. Por exemplo, ao final de cada capítulo, nós teremos essas notinhas aqui, que são as notas teológicas. Por exemplo, essa nota aqui, a nota de número 2, está escrito assim: o livro é a Bíblia. E aí ele dá aqui Abacuque 2:2. Em sua autobiografia Graça Abundante, ele disse, a autobiografia do próprio John Bunyan: se não fosse a Bíblia, ainda clamaria a Deus para conhecer a verdade e o caminho para o céu e a glória. Aí a nota 3, o clamor do pecador convicto, ele vai dar as diferenças, Atos 2:37, Atos 16:30, Abacuque 1, versículos 2 e 3. Então, ao final de cada capítulo, nós vamos ter essas notas aqui, chamamos de notas teológicas. E o interessante é que você esteja sempre com a Bíblia do lado quando estiver lendo o Peregrino, porque ao final de cada capítulo, quando você for ler as notas teológicas, você vai e confere nas Escrituras para você ter um entendimento melhor.
Por exemplo, você pode, na referência, você pode ler na Bíblia o capítulo inteiro para você ter um entendimento melhor do que se trata aquele capítulo ali. Assim, o livro dispensa comentários, tá? Dispensa comentários. Outro interessante do livro é os personagens. Então, por exemplo, determinados pecados que muitos cristãos passam, que todos passam, eles têm nomes. Ou seja, os outros personagens, eles também têm nomes e nomes de pecados. Inclusive, esse livro, John Bunyan estava na prisão e ele teve um sonho. Me corrijam também se eu estiver errado, tá? Mas, a princípio, até onde eu sei, esse livro foi resultado de um sonho que onde John Bunyan estava preso, e preso por pregar o Evangelho. Por exemplo, nós temos aqui alguns personagens. Um dos personagens é Piedade. Outro personagem é Caridade. Um outro personagem aqui se chama Prudência. Por exemplo, aqui, ó. Prudência. Aí o cristão falando. Agora, nessa outra página, nós temos aqui, ó, Caridade. Então, daí ele vai prosseguindo com a história. Todo personagem, ele tem um nome relacionado a alguma coisa bíblica. Fiel, por exemplo, e o fiel é o amigo do cristão que eles percorrem junto essa caminhada. Eu estou tentando achar aqui o nome de algum pecado. Tem um outro colega dele também, evangelista. Mas basicamente é isso. O livro é muito interessante. Eu particularmente achei interessante essa questão também cada personagem ter um nome de algo ruim, negativo, algum tipo de pecado. Isso foi bem interessante. Isso é interessante. Ó, por exemplo, inveja, superstição, adulação. Então, assim, a trajetória do cristão, tanto do personagem como a nossa história, como nós, como cristãos, nós vamos enfrentar diversos tipos de pecado. E o que o Peregrino faz, basicamente, é ilustrar de uma forma muito criativa a nossa trajetória. Eu creio que todo cristão que leu isso aqui, leu esse livro, vai se identificar. Eu me identifiquei muito com a história. E aquele que ainda não leu, precisa comprar. Precisa, porque esse foi um dos livros mais consumidos no mundo por um período muito grande. E eu acho que se colocar em toda a história, ele ainda ocupa os lugares mais altos de livros mais consumidos no mundo inteiro. Então, é um livro que eu recomendo, assim, de olho fechado, tá? Só para dar uma lida aqui para vocês. O Peregrino, a clássica alegoria de John Bunyan a respeito da vida cristã, tem conseguido manter-se com poucas outras obras-primas literárias. Descrevendo as aventuras da peregrinação pelas trilhas da fé bíblica, a obra é rica em aplicações. É uma inspiração atemporal para os cristãos. Desde o primeiro ano de sua publicação, 1678, o Peregrino oferece encorajamento àqueles que procuram aperfeiçoar a sua caminhada cristã. Para os leitores contemporâneos de todas as idades, Judith Markham atualizou discretamente a linguagem do autor, mantendo o máximo possível a forma e o estilo literário inicial. Para ampliar a compreensão, as extensivas notas de Warren Wiersbe explicam as referências à vida de John Bunyan, a cultura de sua época e sua perspectiva teológica. As numerosas citações e alusões aos versículos bíblicos desta edição revisada e com notas explicativas realçam a riqueza das verdades bíblicas e contribuem para que os leitores as compreendam facilmente.
John Bunyan, pregador e autor, é amplamente reconhecido por seu gênio narrativo e seu estilo de escrever vigoroso, simples e concreto. Warren Wiersbe, ele é um renomado conferencista bíblico, professor e autor de mais de 160 livros. E Judith Markham, acho que é assim que fala, reconhecida internacionalmente no mercado editorial por mais de 40 anos, é conselheira editorial para Publicações Pão Diário e Ministérios Pão Diário. Então, pessoal, tá aí minha recomendação, tá? O Peregrino. Vocês podem comprar de outras editoras. Eu recomendo que seja essa editora aqui, tá? Não tem parceria nenhuma não, gente, tá? Não é nada disso não. Eu realmente recomendo essa editora aqui, essa versão aqui, por conta das notas teológicas, das notas explicativas. Isso aqui eu achei bem interessante e, bom, eu nunca tinha visto um livro assim, tá? Então, tá aí minha recomendação. Inclusive, o nome do canal é Rota do Peregrino, tá? Muito em função desse livro aqui. Então, vocês já viram que realmente esse livro aqui é meu xodó. Eu já li esse livro 2 vezes, mas com certeza eu vou ler outras vezes também. Então, é isso aí. A paz do Senhor a todos.